Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Na aula passada nós estudamos aí sobre o módulo 5, o Renascimento Cultural. Dividimos a aula em duas partes para a aula não ficar tão grande, tá? Vamos dar continuação ainda ao módulo 5, Reforma Protestante. Vocês podem acompanhar na página 47. Sobre o contexto histórico da Reforma Protestante, nós temos que entender que naquele período o poder religioso ele limitava ali o poder real. Tínhamos a condenação da usura, que atrasava o avanço burguês, práticas incoerentes dos religiosos, como por exemplo o celibato, né? Você não poderia ter um casamento, mas você acabava tendo relacionamentos ali dentro do corpo clérico da igreja. Tínhamos também o apego dos bens materiais, ensinava-se que a usura e os bens materiais são coisas terrenas, você não poderia abraçar, mas o corpo da igreja abraçava essas questões. E isso começou a ser questionado e começou a ser discutido. Vamos ver então a igreja durante a Baixa Idade Média. Podem acompanhar na página 48. Pessoal, se existia uma classe que estava totalmente insatisfeita, principalmente durante o período do Renascimento Cultural, era a burguesia, era a nobreza. Porque a igreja tinha interferência diretamente, não só nessa classe, mas também os servos estavam cansados de serem sobrecarregados com cobranças, dízimos, ofertas, impostos, vendas de perdão pelos seus pecados, venda de terrenos no céu, onde você precisava ali praticamente chegar ao líder religioso, implorar pelo perdão dos seus pecados, onde esse líder era ensinado como intermediador entre Deus e os povos. E isso tudo começou a ser questionado. A igreja, presa ali ainda a um sistema feudal, pregava a simplicidade, o desapego dos bens materiais, mas a igreja usava uma grande riqueza, como por exemplo as grandiosas catedrais. Tínhamos ali também a prática da simonia, que era a venda de artefatos sagrados, como crucifixos, colares religiosos e assim por diante. E a outra questão que foi discutida, principalmente condenada por Martinho Lutero, é a venda de indulgências. O que seria isso? É você pagar pelo perdão dos seus pecados, né, em troca de doação ali de dinheiro pela igreja. Então, se você matou alguém, não se preocupe, tem salvação para você. Custa aí 2 quilos de prata, você consegue aí pagar pelo perdão dos seus pecados. Tínhamos também a ideia do purgatório, né, que você ficava ali naquele local intermediário, sofrendo até fosse purificado para ter uma possibilidade de subir ao céu. Deus era enxergado como um carrasco neste período, como um Deus vingativo que punia as pessoas. Hoje nós temos totalmente uma visão diferente de Deus, né? Então mudou-se muito aí desse período cultural. A vida imoral dos cleros, como por exemplo o Papa Alexandre VI, né? Tinha diversos casos amorosos e teve até mesmo 5 filhos, só para você ter ideia. Então são questões que começaram a ser discutidas no período que ficou conhecido como a Reforma Protestante. E não é possível falarmos de Reforma Protestante se não falarmos de um grande personagem conhecido como o pai da Reforma, o Martinho Lutero. Acompanhe então na página 48 este personagem que nasceu na Alemanha no ano de 1483. Pessoal, Martinho Lutero era um monge, teve a sua vida dedicada à obra de Deus, mas ele se sentia pecador demais, ele tentou buscar a perfeição, inclusive ele até falou ali com suas palavras, né? Se alguém fosse para o céu pelos seus próprios méritos, esse alguém seria ele, mas era impossível chegar a Deus pelos seus próprios méritos, a não ser por meio de Cristo, e ele descobriu isso quando encontrou uma Bíblia e começou a fazer a leitura dessa Bíblia. Ele foi um dos profundos estudadores da Bíblia. Lembrando que a Bíblia era proibida neste período, por isso a facilidade do domínio da igreja sobre as pessoas. A igreja ensinava que as pessoas não tinham a capacidade mental para interpretar a Bíblia, por isso a Bíblia era privada da sociedade. Logicamente, isso era um argumento para tirar o conhecimento da população. Um povo sem conhecimento é mais fácil de ser dominado. Só que não foi assim com Martinho Lutero, pois ele buscou o conhecimento, ele teve um acesso à Bíblia e aproveitou este acesso.
E Martim Lutero conclui que o homem recebe a salvação pelos méritos de Cristo, e não por suas obras. Essa já era uma ideia defendida por John Wycliffe, nem também John Hus. Inclusive, esses dois personagens, eles foram condenados pelo Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica e foram queimados vivos em praças públicas numa fogueira. Martim Lutero, como uma forma de protesto, ele vai chegar na Alemanha, na igreja de Wittenberg, e vai escrever 95 teses discordando das políticas praticadas pela igreja neste período, tá? Então ele fixa essas teses na Catedral de Wittenberg no ano de 1515. E, logicamente, ele foi excomungado ali pelo Papa na Dieta de Worms. Diferente dos seus amigos, ele ainda consegue apoio e livrou-se da morte pela fogueira, mas os seus amigos não tiveram, nem como Jerônimo de Praga também, John Wesley, Wycliffe, Hus. Então esses personagens não tiveram a mesma sorte que Martim Lutero, né? Um outro destaque para Martim Lutero, aproveitando a imprensa de Wittenberg, nós vamos ter a tradução da Bíblia para o idioma alemão. Na verdade, não só a tradução, mas a propagação, né, da Bíblia através da imprensa. Ele ainda vai condenar o uso de imagens dentro da igreja, ainda vai negar a transubstanciação. Pessoal, e um grande destaque é que Martim Lutero ele consegue apoio dos príncipes interessados em enfraquecer o poder religioso, que confiscaram também propriedades da igreja e acabaram incorporando aos seus governos. Muitos camponeses vão aderir ali às ideias de Lutero e vão se organizar no que ficou conhecida como a Revolta dos Anabatistas. Só que essa revolta não teve nenhum apoio nem ensinamento de Martim Lutero, tá? Inclusive, ele até criticou este movimento. Inclusive, isso foi até uma justificativa para a igreja se organizar, né? O luteranismo ele avançou de uma forma rápida e os católicos passaram a proibir os cultos luteranos. Os adeptos protestaram, dando origem então ao nome protestantes. Então daqui surge então o termo protestantes. Essas guerras religiosas só vão ter o seu fim com a assinatura da Paz de Augsburgo, onde ficou estabelecido que a religião de uma nova religião seria a mesma que a do seu príncipe. Pessoal, quem quiser aprender um pouco mais sobre este assunto, eu deixo a indicação para vocês de um livro de uma escritora chamada Ellen White. O nome do livro é O Grande Conflito. O Grande Conflito está deixando explicado de uma forma bem completa e bem prática o entendimento. Então fica a sugestão de leitura, livro O Grande Conflito. Esse aqui é o livro, tá? Eu acho que dá para vocês verem aí. Então o livro O Grande Conflito, façam a leitura, irá ampliar muito o seu conhecimento sobre o conflito entre as religiões. A partir de Martim Lutero, surge então uma nova religião conhecida como a religião luterana. Pessoal, como vocês perceberam, Martim Lutero estudou a Bíblia, mas ele não teve conhecimento a todas as informações e os ensinamentos bíblicos, tá? Mas a igreja luterana, ela vai surgir baseada nos ensinos de Lutero. Então, para os luteranos, se Lutero não ensinou, não precisa seguir. Então, eles vão seguir restritamente ali os passos de Martinho Lutero. E uma das principais doutrinas é a justificação pela fé, ou seja, somente a fé em Deus salva as pessoas. Você não precisa se confessar a um papa ou a um padre, você pode confessar diretamente a Deus. Então é a principal doutrina do luteranismo. E diferente da Igreja Católica, que os cultos eram feitos em latim, o culto deve ser ministrado na língua local, para que os ouvintes realmente entendam o que está sendo ensinado, né? Diferente de antigamente, você tinha cerimônias religiosas, a missa era feita em latim, ninguém sabia o que estava acontecendo, e por aí vai. E se você viu a reforma na Alemanha, agora nós vamos ver também na Suíça. Então, grande personagem, João Calvino, dando origem também a uma nova religião, os calvinistas. Hoje também temos os presbiterianos, que deu origem também aos ensinamentos de Calvino. Calvino nasce então na França e muda-se para a Suíça. Influenciado por Martim Lutero, ele cria aí uma religião também, uns ensinamentos baseados na predestinação. O que seria a predestinação? É você já é escolhido por Deus ali no seu nascimento, ou você já é escolhido ali para a vida,
ou escolhido ali para praticar ali atos fora do caminho de Deus, né? Então você já vem ao mundo predestinado. Na França, os seguidores de Calvinos vão ficar mais conhecidos como os huguenotes. Já na Inglaterra, eles serão chamados de puritanos. Puritanos vem da palavra puro, né? Eles se achavam ali puros, santos demais. Então, alguns colocaram o apelido neles de puritanos. Inclusive, vai haver uma guerra civil na Inglaterra, conhecido como a Revolução Puritana. Então, é um conteúdo que nós iremos estudar aí um pouco mais para frente, tá? O famoso Oliver Cromwell liderando então os puritanos contra o rei da Inglaterra, o Carlos I, que tinha tretas ali com o parlamento. Inclusive, o rei foi até morto, decapitado aí no final dessa Revolução Puritana. Mas é um conteúdo para a próxima matéria. E para Calvino, a salvação pela fé é dada por Deus mediante a sua vontade. Pregavam o fim da hierarquia eclesiástica e a igreja liderada por pastores. Apenas 2 sacramentos: batismo e comunhão. Um outro personagem de grande importância também, nós temos aí na história da Inglaterra, tá? Antes aí da Revolução Puritana, o famoso rei Henrique VIII, página 48. Esse aí foi um rei conhecido pelos seus casamentos, né? Ele larga ali a sua esposa Catarina de Aragão, casa com Ana Bolena. Então a família ali dos Tudor, tem um seriado no Netflix, os Tudor. Fica aí a sugestão para você aprofundar um pouco mais sobre a família de Henrique VIII. Ele foi responsável pela reforma na Inglaterra, a reforma religiosa. Conforme eu falei para vocês, ele largou sua primeira esposa. A igreja não apoiava divórcio e ele começa ali a mostrar o seu poder absolutista. Já que a igreja não apoia, então ele rompe com a igreja católica, cria uma nova religião, conhecida como a religião anglicana. E essa religião ainda está em funcionamento até os nossos dias, tá? Inclusive a rainha da Inglaterra é pertencente aí a essa religião, a religião anglicana. É uma religião bem parecida com o catolicismo, mas não submetida à influência de Roma. Então aqui são as esposas, né? Então ele separa de Catarina de Aragão, casa com Ana Bolena, depois ela é morta, acusada de traição, né? Depois ele vai fazendo seus casamentos de novo. Tivemos então 6 lindas mulheres que passaram ali em sua vida. Um outro fator de grande importância de Henrique VIII, ele também vai traduzir a Bíblia para a versão idioma inglês. Ficou conhecida essa versão, é até usada ainda hoje, tá? A versão King James, ou seja, a versão do rei Jaime, né? Então a versão King James aí usada até os nossos dias. Então é um legado aí do reinado do famoso Henrique VIII. Pessoal, e com todo este movimento protestante crescendo, a Igreja Católica ela não cruza os braços, ela também se organiza no que vai ficar conhecido como a Contra-Reforma, surgindo um grupo de clero conhecido como os Jesuítas. A Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas vai ter a função de combater, então, essa reforma protestante e expandir também a fé para outras regiões. Você vai ver isso também nas grandes navegações, as missões jesuítas aqui no Brasil, catequização dos índios e assim por diante. Então o objetivo não era apenas combater a reforma, era um dos principais, mas também ganhar novos adeptos à religião católica, né, com as famosas missões jesuítas. Então o Papa responsável aí para a criação desse sistema de contra-reforma, nós temos o Papa Leão X, que inclusive organizou a igreja no Concílio de Trento entre o ano ali de 1545 até 1563 para combater os protestantes. Esse Concílio de Trento, ele vai discutir as formas de conter, então, esse protestantismo, né, e ratificar ali as ações já implementadas. Temos, por exemplo, aqui a ativação do Tribunal do Santo Ofício, né, o famoso Tribunal da Inquisição, para julgar ali pelos crimes cometidos os famosos hereges. A palavra herege, nós já vimos em outras matérias, né? Quer dizer todos aqueles que vão contra o ensinamento religioso, professam ali teorias consideradas pela Igreja Católica como teorias pagãs. Então, todos aqueles que discordam da igreja, que trazem uma nova forma de ensino, são considerados
hereges. Sobre o Tribunal da Inquisição, nós já estudamos. Você percebia que aqueles que praticavam métodos que não eram autorizados pela igreja poderia ser até um simples medicar de uma pessoa por uma cura, desde que a igreja tivesse dado uma posição ao contrário. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa está doente, um padre fosse visitar e não conseguisse curar a pessoa. Mas se você tinha um conhecimento em medicina, fizesse ali um chá com alguma planta medicinal e curasse essa pessoa, você seria queimado na fogueira como bruxo. Porque se a igreja não curou e você curou, você só pode ter usado magia negra. Este era o pensamento da igreja, tá? E entre outros fatores, questão religiosa, questão da ciência, como a gente viu também lá o Galileu com o heliocentrismo. Então você não poderia discordar em nada da igreja. A igreja era a voz de Deus aqui na terra. Então foi criado ali métodos para serem usados dentro do Tribunal da Santa Inquisição, né? Métodos de tortura para trazer confissões forçadas, mortes em fogueiras, porque em fogueiras em praças públicas, para servir como exemplo, para inibir com que movimentos se repitam. Vamos ter a criação de listas de livros proibidos, é o famoso index. Então alguns livros entraram na lista negra, como por exemplo essa obra aqui de Martinho Lutero, né? As obras de Lutero. Então foram livros proibidos que foram censurados pela Igreja Católica. E não só de Lutero, os livros também de Galileu foram proibidos, livros científicos que discordavam. Livros de João Calvino. Então todos esses livros, eles foram extremamente proibidos pela igreja. E hoje, se você tem uma liberdade religiosa, você pode ter uma religião diferente da religião romana, você deve isso graças ao protestantismo, às pessoas que lutaram pela liberdade religiosa, por poder discordar e acreditar com uma Bíblia como uma regra de fé. Então, a esses pais da Reforma, Martinho Lutero, João Calvino, alguns que vieram antes, como John Hus, John Wesley, Jerônimo de Praga, e entre outros personagens que lutaram para que você tivesse hoje acesso à Bíblia, que era algo muito raro antigamente. Pessoal, famílias inteiras foram dizimadas pela igreja. Se você quiser pesquisar um pouquinho, pesquise sobre as famílias que viviam nos Alpes da Itália, conhecida como os valdenses. Essa população que decidiu viver até mesmo afastado, fora da cidade, nos montes da Itália, os valdenses, foram até mesmo perseguidos pela igreja, mesmo nessa região afastada. Então a igreja não queria saber se você estava fora da cidade ou dentro da cidade. Se você não aceitava a fé da igreja romana, você era perseguido até mesmo ao fim do mundo. Foram um massacre, por exemplo, que aconteceu com esses valdenses. Sugestão então de pesquisa para casa aí, pesquisem sobre os valdenses. Sugestão de leitura, leiam O Grande Conflito, você vai aprender muito sobre este período da perseguição e a imposição e o tribunal aí da Inquisição da Igreja Católica. Pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo, agora é com vocês. Realizem a atividade de todo o módulo 5, página 52 até a página 56. Pessoal, até a próxima!